E se você pudesse ser a melhor versão de você mesmo a cada dia, vivendo o seu propósito e realizando seus sonhos e objetivos? Gostou? Então venha conosco nessa jornada de heróis de propósito. Pura vida, heróis de propósito, bem-vindos ao nosso episódio de gratidão. Essa força de caráter que faz parte da virtude transcendência da psicologia positiva. Eu já quero começar, obviamente, agradecendo você por nos acompanhar, por nos dar a oportunidade de participar da sua jornada de propósito. Eu lhe pergunto, antes de mais nada, o que significa a gratidão para você? Enquanto você reflete um pouco mais sobre o que é a gratidão, o que é o agradecer na sua vida, eu tenho algumas histórias que eu gostaria de compartilhar contigo para a gente ilustrar o significado de gratidão. Certa vez, um jovem se aproximou dos muros de uma grande cidade e antes de adentrar os seus portões, resolveu consultar um senhor que estava sentado em um pequeno poço às portas da cidade, um senhor que tinha uma aparência muito sábia. Esse jovem perguntou para o senhor: meu senhor, me conte, vale a pena entrar nessa cidade? O que o senhor tem para me contar sobre essa cidade? E o senhor, muito sábio, olhou para esse jovem e antes de dar qualquer resposta, fez uma pergunta: meu jovem, o que você tem para me contar sobre a cidade de onde você veio? E o jovem falou: a cidade era um lixo. De verdade, as pessoas terríveis, os gestores incompetentes, falta estrutura, não tem oportunidades. E é por isso que eu vim para essa cidade, para ver se eu consigo alguma coisa melhor do que o lugar de onde eu vim. E foi nessa hora que o senhor sentado no poço olhou para o jovem e disse: então eu sinto lhe informar que essa cidade também é terrível. Você não vai encontrar nada muito diferente de onde você veio. O jovem ficou agradecido e falou: ok, muito obrigado por ter me poupado o tempo de me desiludir com mais uma cidade. Seguiu sua viagem, nem entrou nessa cidade e foi embora. E curiosamente, coincidentemente, pouco tempo depois, um outro jovem se aproximou dos muros dessa cidade e fez a mesma pergunta: meu senhor, o que o senhor tem para contar sobre essa cidade? E o homem do poço disse: olha, eu posso te contar muito sobre essa cidade, afinal eu nasci e cresci aqui, mas antes me conta sobre a cidade de onde você veio. E o segundo jovem disse as seguintes palavras: a cidade onde eu vim é maravilhosa. As pessoas são incríveis, sim, tem as suas imperfeições, mas são pessoas que no fundo estão buscando fazer o melhor que podem pela sua vida. Nós estamos ainda aprendendo muito sobre como melhorar a nossa gestão, criar mais oportunidades, mais estrutura, e é justamente isso que eu estou fazendo aqui nessa cidade, muito maior do que a minha, muito mais antiga. Eu estou viajando pelo mundo, tentando encontrar formas de tornar a minha cidade um pouco melhor. E aí, o homem do poço olhou para esse jovem e disse: então eu tenho uma excelente notícia para você. Pode entrar nessa cidade, que ela é uma cidade magnífica. Você vai adorar a sua experiência nessa cidade. O jovem entrou, muito feliz, muito agradecido, foi cidade adentro. E enquanto tudo isso acontecia, havia um comerciante observando todas essas cenas, o primeiro jovem, o segundo jovem, o homem do poço, e o comerciante ficou indignado, falando: o que esse cara acha sobre a nossa cidade no final das contas? É terrível ou é magnífica? E ele foi perguntar para o jovem, para o homem do poço, e chegou: meu senhor, e aí? O que é? A nossa cidade é terrível ou é magnífica? Nessa hora o homem do poço disse: a nossa cidade não é nem terrível, nem magnífica. Ela é aquilo que você carrega dentro de você. Para aquele primeiro jovem que só sabia reclamar, que só sabia criticar, só conseguia enxergar o pior de onde ele veio, provavelmente a nossa cidade não seria algo muito diferente. Uma cidade terrível, onde ele ainda sofreria mais em sua vida. Para o segundo jovem, que sabia agradecer a sua cidade, apesar de todas as imperfeições que ela tinha, certamente essa cidade vai ser rica e plena de oportunidades. As bênçãos não são as coisas que acontecem, mas a forma como você encara as coisas que acontecem com você. Conseguem perceber o quanto que entender o papel da gratidão na sua vida é muito mais
um hábito, é muito mais uma atitude, uma forma de ver o mundo do que efetivamente aquilo que acontece na sua vida. Eu costumo comentar que existem 3 níveis para a gratidão. Existem 3 níveis para você desenvolver essa habilidade de transcender, de olhar as coisas muito além. O nível mais básico é você olhar para a gratidão das coisas óbvias, as coisas que realmente são incríveis, são fantásticas. Então alguém te dá um presente que você adora, você encontra uma pessoa que você acha maravilhosa, você ganha na Mega Sena, seu time de futebol ganha. Enfim, quando uma coisa incrível acontece na sua vida, é meio que natural a gente sentir, no mínimo, uma felicidade. E aqueles mais atentos podem despertar o sentimento de gratidão. Engraçado que nem todos, há quem reclame mesmo das coisas mais maravilhosas da vida. Tem um segundo nível que é quando a gente aprende a agradecer as coisas corriqueiras. É aquilo que acontece todo dia, acordar e respirar, ver o sol nascer, o sol se pôr, a chuva que desce, enfim, você agradecer uma pessoa que lhe cede a passagem, você agradecer simplesmente por encontrar alguém que te ensinou algo, começar a ficar atento no dia a dia para as coisas corriqueiras e conseguir agradecê-las. Esse nível é mais desafiador, requer prática, requer atenção, requer olhos, ouvidos e corações muito mais abertos e aguçados. Agora existe um terceiro nível, esse sim bastante desafiador em relação à gratidão, que é você aprender a agradecer as coisas desafiadoras na sua vida. Agradecer as adversidades, os problemas. Você me fala, mas como assim, Rafa? Como é que eu vou agradecer as adversidades, os problemas na minha vida? Pois é, lembra do maior problema que você enfrentou recentemente na sua vida e que você já superou. Agora lembra de quem você era antes e de quem você se tornou depois. E perceba que se um novo problema semelhante a esse chegar na sua vida a partir de hoje, você já é muito maior, muito mais competente para conseguir enfrentar esse problema. Logo, você já pode, no mínimo, agradecer pelo aprendizado que você teve. Os momentos mais desafiadores da nossa vida nos tornam uma pessoa melhor, mais resistente e muito maior do que nós éramos antes. Esse terceiro nível, eu sei que é bastante desafiador e é um dos grandes desafios desse nosso episódio atual, nos ajudar a chegar nesses níveis de gratidão na nossa vida. Agora chegou a hora da gente conversar com uma pessoa que vive a força de caráter que nós estamos trabalhando no programa de hoje. Uma pessoa que vive a gratidão, que se beneficia da gratidão e que pode contar um pouco para nós sobre como o saber agradecer, o saber olhar para a vida de forma contemplativa pode mudar completamente a forma como você encara a sua jornada. Eu estava batendo papo com ela antes da nossa gravação e ela falou uma coisa muito interessante, que tudo que acontece na nossa vida vai ter um lado bom e um lado ruim, um lado positivo e um lado mais desafiador. Hoje eu converso com alguém que eu já tenho uma gratidão nata, que é a Andréa Benites. Eu agradeço porque ela é a mãe da nossa querida produtora, Jaine Benites, que está ajudando muito a fazer esse programa ir ao ar, a me dar inspiração, inclusive, para ir lá trabalhar, fazer as postagens. Então, Andréa, já começo lhe agradecendo por ter trazido ao mundo essa pessoa tão especial que é a Jaine, viu? Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a oportunidade que vocês estão dando para ela também. Maravilhoso. Andréa, para a gente começar a nossa conversa aqui, para você, o que é a gratidão? Olha, a gratidão, ela vai muito além de você dizer eu sou grata a Deus. Eu acho que você precisa olhar tudo que você faz, os dois lados. A moeda, ela tem os dois lados. A vida tem os dois lados. Então, se você está, como nós estamos vivendo hoje, momentos de pandemia, de tristezas, de falta de esperança, tem um lado bom também. Qual é o lado bom dessa pandemia hoje? A gente está convivendo mais com a família. A gente está aprendendo a olhar nos olhos, porque o sorriso está tampado. A gente está aprendendo a descobrir coisas dentro de casa que você não sabia. Hoje você consegue sentar numa mesa e jantar, almoçar, fazer uma refeição com a família, porque o celular já cansou. Você consegue estar mais próximo da família. Essa pandemia fez isso nesse último ano. Então, assim, de tudo tem. Se você quer subir na vida, você precisa subir degraus. Para você subir degraus, você precisa entender qual é o patamar de cada um. Então, você tem que ser grato a tudo. Se você tem uma adversidade na vida, seja grato a ela. É graças aos tombos que você aprende a levantar.
A gratidão muda a forma como a gente encara a nossa própria vida, né? Eu costumo comentar que tem 3 níveis aí de gratidão que a gente pode observar. Um primeiro nível no qual a gente aprende a agradecer as coisas que são muito óbvias, né? Então, você ganhou numa Mega Sena, sei lá, brincando aqui entre nós, você fica muito feliz, obviamente. Seu time de futebol ganhou, você fica... Agora, esse é um nível mais óbvio. Mesmo assim, tem gente que reclama e não consegue nem perceber esse tipo de coisa tão maravilhosa na sua vida. Agora, tem um segundo nível que são as coisas corriqueiras. Aquilo que acontece todo dia. E você aprender a agradecer o fato de ter acordado, o fato de, como o André acabou de comentar agora, né, de subir um degrau na sua vida, o fato de você, enfim, o sol que nasce ou a chuva que desce, enfim, você conseguir agradecer as coisas corriqueiras é um nível muito especial em que começa a trazer um ar de contemplação, de graça, de cor. Gratidão vem de graça, né? Aquilo que vem gratuitamente muitas vezes na nossa vida. Mas tem um terceiro nível mais desafiador, que é quando a gente aprende a agradecer pelas adversidades, pelos problemas que a gente enfrenta e como a gente consegue superá-los. O primeiro nível é agradecer o que é óbvio, o segundo nível é agradecer aquilo que é corriqueiro, o terceiro nível é agradecer aquilo que é difícil na nossa vida. Como é que você vê esses 3 níveis na sua vida, Andréia? Olha, Rafael, eu sou muito grata, assim, a gratidão, as pessoas hoje veem a gratidão somente a Deus, eu sou grata a Deus. Eu sou muito grata por ter conhecido os alunos que eu dei aula no Senai. Eu dei aula por 2 anos no Senai e eu digo a você que eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. Eu sou grata demais por ter participado disso, porque eu consegui crescer como pessoa. E hoje eu digo, eu sempre posso ser um pouco mais do que eu fui hoje. Amanhã eu posso ser um pouco melhor. Eu consigo hoje ver a gratidão não só das coisas boas. Se eu estou vivendo uma situação difícil, eu agradeço a Deus. Porque é graças às situações ruins que a gente passa que a gente se torna sábio. Eu consigo dar conselhos aos meus filhos hoje, porque eu já passei por coisas ruins. E eu sou grata a Deus, poxa, eu aprendi. Eu tirei as lições das coisas ruins e das coisas boas. Eu conheci na minha jornada de vida um amigo em Jaboticabal e ele me disse uma vez, isso há quase 10 anos atrás, aprenda a ver a montanha do outro lado. E eu nunca entendi o porquê ver a montanha do outro lado. O que significa? O que significa isso? E com o passar do tempo, com as aulas que eu dei no Senai, com os aprendizados que eu tive na vida, eu consegui entender que você ver a montanha do outro lado é você parar de olhar para o problema somente. É você olhar para o que está ao redor. Quando eu estou num problema e eu não consigo, eu não durmo, eu não como, eu choro, eu desespero, não vejo saída, aí chega alguém assim no estalar de dedo e fala, ei, por que você não faz assim? Verdade. E eu, nossa, mas puxa, por que eu não pensei nisso? Eu não pensei nisso porque eu estava centrada no problema. Era somente o problema, aquilo era a única coisa que importava para mim, como resolver. E eu tenho diversas ferramentas ao meu redor para resolver esse problema e eu não consegui resolver, porque eu não olhei para o outro lado. Então, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, as coisas que eu fiz, as pessoas que passaram pela minha vida, que foram boas, eu cresci muito com elas, mas eu cresci mais com as pessoas ruins. As pessoas desafiadoras que passaram. São as pessoas desafiadoras, porque são pessoas que nos ensinam como a gente não deve ser. Que também é uma lição importantíssima. É uma lição importante. Então, uma pessoa que só te faz o mal, você olha para ela e você diz, puxa, eu não quero ser essa pessoa. A gente falou sobre crescer perante as adversidades. Qual foi a maior adversidade que você passou na sua vida e que você aprendeu a agradecer por ela? A maior dificuldade que você passou na sua vida e que você falou, hoje eu consigo agradecer por isso. No começo não foi fácil, mas hoje eu aprendi a agradecer por essa dificuldade. Foi a perda da minha mãe. Não é fácil perder. Ainda mais mãe, pai, filhos. Foi a perda da minha mãe. Eu tinha uma alma gêmea com a minha mãe. Eu vivi a minha vida inteira, nunca me separei dela para nada, nada. Tudo que eu fazia, mesmo eu com a idade que eu tinha, sendo mãe, eu perguntava para ela, mãe, o que você acha? Faço assim, não faço assim? Se a minha vontade era fazer e a dela era não fazer, eu optava pela dela, porque ela era mais sábia do que eu. Sim. Então, eu sempre ia pelo lado dela.
E eu a perdi faz 3 anos. E hoje, com aquele amigo de Jaboticabal, eu consigo entender que não foi eu que perdi. Foi Deus que ganhou. Foi o céu que ganhou. Então, é uma dor enorme? Vai sarar? Não. Mas você vai se acostumar. Aquilo vai cicatrizando. As lembranças vai te ajudando. Mas hoje eu vejo a minha mãe numa flor, que ela amava muito. Hoje eu vejo a minha mãe nas borboletas. Hoje eu vejo a minha mãe nas coisas boas que Deus deixou para a gente. E eu olho para o céu e eu consigo imaginar ela ao lado de Deus, fazendo todas as coisas boas que ela fazia aqui. Então, o maior aprendizado que eu tive na vida, depois de 3 anos, foi aprender a lidar com a perda. Aprender a ver a perda não como perda sua, mas como ganho de Deus. Vocês percebem que poderoso que é essa virtude da transcendência, que é composta pelas várias forças de caráter que a gente está abordando nesses programas, né? A virtude da transcendência permite que a gente olhe para as coisas de uma forma que vai muito além do óbvio. O óbvio é quando uma filha perde a mãe, fala, eu perdi. É isso que a gente sente de forma concreta. Mas a transcendência, alcançada através, por exemplo, da gratidão que a gente está conversando aqui com a Andréia, ela permite que a gente vá além, transcender, ir além daquilo que é o óbvio e falar, não, é muito mais que isso. É o céu que ganhou, ou dizer, olha, eu posso reclamar por ela não estar mais aqui, ou eu posso agradecer por ter tido a oportunidade de ter convivido com esse ser humano magnífico por tantos anos da minha vida e ter sido uma pessoa tão especial, uma mãe tão incrível, no mundo que a gente sabe que nem sempre a relação entre pais e filhos pode ser tão abençoada. Você pode olhar para o mesmo evento e ver as coisas boas ou ruins que acontecem. É tudo uma questão de escolha. Andréia, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa, esse compartilhamento todo de experiências que você fez conosco. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos espectadores sobre a gratidão. Eu que agradeço a vocês aqui da faculdade, agradeço às pessoas que estão assistindo e eu gostaria de dizer a você que ser grato é além de você dizer obrigado Deus por mais um dia. Agradeça pelo problema que você está passando, porque você vai crescer com isso. Agradeça pelas pessoas ruins que passaram na sua vida, porque você vai aprender a não ser como elas. Agradeça até mesmo por um cachorro que chega em você e abana o rabo, porque ele gosta de você. Você tem luz, você irradia coisas boas. Então, olhe um pouquinho para dentro, olhe um pouquinho para você. Seja luz, seja solidário. Estenda a sua mão para as pessoas. Estamos numa situação de pandemia mundial. Não seja o lado ruim da situação. A pandemia tem os 2 lados também. Seja você o lado bom. Seja você o lado de luz. Seja você o lado de gratidão. Sempre. Seja você o lado de gratidão. E eu lhe agradeço por acompanhar aqui a nossa entrevista. Agradeço você por ter participado conosco. Continua com a gente que agora vão vir as dicas de como você pode desenvolver a gratidão na sua vida. Obrigado, Andréia. Obrigada a vocês. Agora chegou a parte do nosso programa que a gente adora, né? Que são as nossas forças em ação. Como é que a gente faz para que você que está assistindo a gente se torne um herói de propósito, uma pessoa que vive, que manifesta a força de caráter gratidão? Se prepara aí que vem as dicas das nossas forças em ação. A primeira dica que eu vou te dar para desenvolver a sua gratidão é uma técnica consagrada da psicologia positiva chamada 3 coisas boas, ou também conhecida como diário de gratidão. Essa técnica ela é muito especial e, na verdade, muito simples. Eu te convido, se você quiser ou puder, para pegar agora um papel, caneta ou até mesmo puxar um celular ali onde você consiga anotar as dicas que a gente vai te dar agora. Bom, você que está assistindo ao nosso programa agora, independente de que horário seja do dia, olhe para trás do dia que você teve até agora e pare para pensar em 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Para que esse diário funcione, normalmente ele é feito antes de dormir ou quando o seu dia está encerrando, pode ser antes da janta, enfim, escolha um horário interessante para você. Para que esse diário funcione bem, é muito importante que você não fale algo genérico. Ah, estou vivo, ah, respirei, mas você seja bastante específico na sua fala. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Hoje, especificamente hoje, um aluno para o qual eu dei aula no ano de 2018,
me mandou uma mensagem através do meu Instagram, para quem não conhece, siga lá, @RafaelTakei. E ele falou assim: professor, a gente teve aula de empreendedorismo juntos lá atrás e eu me lembro muito claramente que naquela época eu não conseguia entender muito bem a proposta da disciplina e eu tinha muita confusão de que rumos tomar na minha vida. E é engraçado que hoje, anos depois, eu consigo olhar para aquelas aulas e caíram muitas fichas e neste dia de hoje me tocou o coração te mandar essa mensagem para lhe agradecer. Lhe agradecer porque hoje eu tenho muito claro qual é o meu propósito. Esse é um tema central que eu trabalho em empreendedorismo com jovens. O seu Ikigai, a sua razão para viver. Ikigai é a palavra japonesa, né, para propósito. O que te faz acordar todos os dias, o que faz a sua vida valer a pena. E ele falou: eu finalmente encontrei para mim essa resposta baseada nos seus ensinamentos. Eu acho que é muito importante que você saiba que mesmo que as fichas demorem para cair, você tem esse papel na vida das pessoas. Muito obrigado. A lição de gratidão específica é nesse nível. É quando você olha para coisas no seu dia a dia, não precisa ser algo transcendental desse jeito, como um aluno voltar e te agradecer, mas eu quero te contar que um aluno para mim me agradeceu hoje. Você pode escrever de uma forma simples desse jeito. Um aluno escreveu para me agradecer. Uma pessoa sorriu para mim na fila do supermercado e eu achei isso maravilhoso. Alguém me deu bom dia, alguém me perguntou sobre como eu estou e deu chance de eu contar para essa pessoa como foi esse dia. Eu comi uma comida que eu gosto muito, eu li um livro, enfim. 3 coisas boas por dia. Se você fizer isso de forma consistente, durante pelo menos um mês da sua vida, você vai ver resultados magníficos no seu humor. Você vai começar a ver o quanto que isso vai mudar na forma como você sente que até mesmo o seu trabalho se torna um chamado. Se você aprender a fazer isso pelo seu trabalho, ele deixa de ser somente um lugar em que você ganha dinheiro para começar a ser um lugar onde você se encontra, se realiza. Se você fizer isso pelos seus relacionamentos, você vai conseguir cada vez mais enxergar o que há de bom nas pessoas e se incomodar menos com o que há de difícil no relacionamento com elas. Fica a dica: 3 coisas boas ou diário de gratidão. E eu tenho uma amiga que ela inclusive faz isso com os filhos. Antes de dormir, além da oração, muito importante de fazer antes de dormir, ela pede para que as crianças parem e conscientemente agradeçam. E que a oração seja uma gratidão em si, após, né, essa lembrança do que rolou nesse dia. Imagina que nível de criança que está nascendo a partir daí. Vamos para a nossa segunda dica? Bom, a segunda dica ela se chama visita de gratidão. Olha que legal! Eu te convido agora, se você topar comigo, fechar o olho, respirar fundo e lembrar de uma pessoa que foi muito importante para você em algum momento da sua vida. Algo muito especial que essa pessoa te fez. E lembra da nossa primeira dica, você precisa ser bastante específico. E você vai pegar agora um papel e caneta e vai começar a escrever. Escrever uma carta para essa pessoa. Mas carta? Ninguém mais entrega carta? Calma lá, fica tranquila que vai ser muito interessante essa nossa proposta. Você vai escrever uma carta como se fosse entregar mesmo. Você vai falar: olha, teve tal momento da minha vida em que eu estava passando por esse aquele desafio. E aí você veio e fez tal coisa para mim. Vai detalhando, escreve e solta seu coração. E quando acabar essa carta, veja como você está se sentindo. Compara como você estava se sentindo antes e após simplesmente escrever essa carta. Esse é o primeiro passo, isso já vai trazer uma grande satisfação na sua vida. Agora vem a parte mágica. Se você tiver coragem, se você topar esse desafio aqui junto comigo, de pegar essa carta e marcar um horário para conversar com a pessoa. Não fala o que é. Você fala assim: olha, eu gostaria muito de conversar com você, é uma coisa importante que eu quero falar e tal. Ou então só chama para um café, ao invés de falar, porque senão a pessoa fica na expectativa, né? Fala assim: vem tomar um café aqui em casa, deixa eu ir até você. O que aconteceu? Não é que eu quero te ver, saudade. Enfim, dá uma desconversada e marca uma oportunidade assim, bem informal com a pessoa e leva essa carta. Leva essa carta e leia para a pessoa, olho no olho, e pede para que ela não te interrompa, que deixe você ler tudo que você tem a agradecer para essa pessoa. Você vai ver que nessa segunda ferramenta, você vai ter um efeito colateral maravilhoso. Primeiro, os estudos científicos em relação à visita de gratidão, realizados por inúmeros artigos acadêmicos nessa área, mostram que você acaba tendo efeitos benéficos no seu humor, no seu bem-estar, na sua realização, que chegam a durar mais de 6 meses na sua vida, é uma coisa incrível. E para a pessoa que recebe, então, indescritível. Eu quero te contar do porquê é tão indescritível, é tão poderoso, porque de uma forma ou de outra, cada postagem como a que meu aluno fez, né, para mim, escrever uma mensagem como essa, ela não deixa de ser uma visita de gratidão em formato virtual, que eles acabam fazendo na minha vida, anos depois de eu passar na vida deles. E se eu me tornei professor na minha vida, é graças a essas visitas de gratidão que eu venho recebendo muito antes de ser professor.
poucos sabem que antes de me tornar professor, eu fui oficial do Exército. Eu servi por 8 anos e eu era oficial temporário, eu tinha um limite de tempo para servir. Por isso que hoje me tornei professor, palestrante, foi uma segunda carreira que eu construí na minha vida. Mas enquanto eu estava lá, eu estava procurando uma segunda profissão e eu tinha que escolher, né? O que eu vou fazer, que caminho que eu vou seguir. Fiz faculdade, fiz MBA e tinha que encontrar um caminho. É engraçado que o caminho como docente, como treinador, como palestrante, mentor, ele surgiu dos soldados que eu formei nesses 8 anos. Porque alguns, isso não vem de todos, mas alguns são especialmente tocados pela nossa passagem na vida deles. E esse impacto positivo, mais maluco que seja, no exército você apertou, gritou, fez os meninos marcharem e rolar na lama e eles agradeceram. Pois é, porque eles tiraram lições que foram muito além do óbvio, transcenderam o óbvio. E eles puderam chegar e falar, olha, Takei, as primeiras mensagens que eu recebi eram na época do finado Orkut, para você ver o tempo que isso aconteceu. E eles escreviam, Takei, Tenente Takei, eles têm um respeito imenso, é muito legal. Tenente, preciso contar para você que teve aquela noite em que eu pisei na bola e você chegou, falou comigo, chamou minha atenção, né? Isso mudou minha vida e hoje eu sou uma pessoa melhor e assim vai. Eu tenho grandes amigos que fizeram isso comigo, o soldado Danilo, o soldado Pascoaloto, eu sei que o Pascoaloto vai assistir esse programa, com certeza vou mandar lá para ele. Tantos, até chega a ser injusto se eu começar a querer citar todos, porque foram muitos. E eu parei para perceber nesse momento da minha vida que era isso que eu queria pelo resto da minha vida dali em diante. Ter uma profissão, ter uma atuação na qual eu gerasse um impacto positivo tão grande na vida das pessoas que elas tivessem esse desejo de vir agradecer e que eu pudesse transformar a vida delas. Se hoje eu estou aqui com vocês como apresentador, se eu sou um professor na rede que está fazendo esse trabalho com a gente, se eu estou atuando como palestrante, é graças a cada pessoa dessa que soube expressar gratidão e me dar essa força. Então o convite que eu te faço em relação a aprender a ter gratidão é de gerar benefícios colaterais infinitos, porque ao ser grato, primeiro, a sua vida vai ser muito melhor. Segundo, você vai dar força para as pessoas e recompensas para pessoas que vão muito além do dinheiro. Isso, gratidão, é aquilo que o dinheiro não paga. Então o convite que eu tenho para te fazer em relação à gratidão é, sempre que puder, agradeça. Agradeça a vida, agradeça a Deus acima de tudo, agradeça as pessoas à sua volta, principalmente, agradeça a você mesmo por ter se permitido mais um dia que, com todos os seus erros e acertos, você foi a sua melhor versão, uma versão melhor do que ontem. E eu quero lhe agradecer por ter prestigiado mais esse episódio maravilhoso do programa Heróis de Propósito.